Nos domínios da voz. Lição número 3 do livro Sinal Verde. Observe como vai indo a sua voz, porque a voz é dos instrumentos mais importantes na vida de cada um. A voz de cada pessoa está carregada pelo magnetismo dos seus próprios sentimentos. Fale em tonalidade não tão alta que assuste e nem tão baixa que crie dificuldades a quem ouça. Sempre aconselhável repetir com paciência o que já foi dito para o interlocutor, quando necessário, sem alterar o tom de voz, entendendo-se que nem todas as pessoas trazem audição impecável. A quem não disponha de facilidades para ouvir, nunca dizer frases como estas: "Você está surdo? Você quer que eu grite? Quantas vezes quer você que eu fale?" Ou, "Já cansei de repetir isso." A voz descontrolada pela cólera, no fundo, é uma agressão e a agressão jamais convence. Converse com serenidade e respeito, colocando-se no lugar da pessoa que ouve, e educará suas manifestações verbais com mais segurança e proveito. Em qualquer telefonema, recorde que no outro lado do fio está alguém que precisa de sua calma a fim de manter a própria tranquilidade. Bem, meus amigos, hoje o nosso propósito nesse vídeo é fazer um comentário a respeito da lição número 3 do livro Sinal Verde, nos domínios da voz. E nós precisamos relembrar uma frase que está prevista logo no início do livro, que nos ensina que, se nós pesarmos cada palavra deste livro, se nós meditarmos em cada uma de suas mensagens, nós vamos chegar à conclusão que nós estamos diante de um verdadeiro técnico do trânsito moral. Este técnico, este especialista, vai nos apresentar sinais para que nós possamos chegar à conclusão em conduzir a nossa vida desta ou daquela maneira. E, sobretudo, nos ensinará a pensar, nos fornecendo subsídios para que cheguemos às nossas próprias conclusões. Por se tratar de um técnico do trânsito moral, que nos fala através de sinais, obviamente a sua linguagem, a sua mensagem é rápida, porque o nosso cotidiano, a nossa vida no dia a dia, nos cobra decisões imediatas. E este livro, portanto, ele nos traz mensagens rápidas, mas, muito embora sejam simples advertências, é de um cunho muito profundo. Nós vamos perceber que, como está previsto até mesmo na introdução deste livro, o autor espiritual, André Luiz, ele não prega, ele ensina. Ele não nos apresenta sermões, mas ele nos adverte. Nós achamos interessante fazer um breve comentário a respeito deste instrumento valioso que é a voz. Às vezes nós alimentamos a ideia de que a nossa aparência, a nossa forma de vestir, ela cria ou nos mostra a nossa imagem, nos identifica no meio social. Mas, na verdade, nós percebemos que a nossa voz nos identifica. Muito embora não
estejamos atentos a essa realidade é que a nossa forma de falar, o tom de voz, a forma pela qual nós articulamos a nossa palavra, a nossa voz, a forma pela qual nós levamos a mensagem também nos identifica. Na verdade, a voz não só nos identifica, mas deixa transparente até mesmo o nosso estado de ânimo neste ou naquele momento. Muito se engana aquele que pensa que a voz é o mais importante instrumento de comunicação. Nós percebemos que nós, como seres humanos, nós estamos aqui no planeta Terra num processo de evolução. E também a voz é fruto, a comunicação verbal é fruto da nossa conquista individual. É uma conquista do homem. Se nós analisarmos bem a história do homem, nós vamos perceber que o homem primitivo, os homens das cavernas, a forma pela qual eles se comunicavam era através dos gestos, da sua gesticulação, uma forma rudimentar de comunicar a sua intenção e os seus objetivos. A sua postura quase sempre agressiva, como dissemos, rudimentar, através de gestos e até mesmo de gritos. Ele conseguia comunicar o seu intento. A sua agressividade era uma forma de domínio. Com a evolução do homem, fruto da evolução do nosso cérebro, nós conquistamos a capacidade de nos comunicar verbalmente e pela escrita. Mas nós não podemos esquecer que nós somos muito habilidosos na arte de comunicar através dos gestos, da nossa forma de, através de sinais corporais, através da nossa gesticulação, levar uma mensagem muito mais real e transparente do que talvez aconteça com a voz articulada, através de uma comunicação verbal. Então, meus irmãos, a conquista da comunicação verbal através da voz, a comunicação através da escrita é fruto de um processo evolutivo, é conquista do ser humano. Da mesma forma que o homem da caverna, nós nos comunicamos ainda hoje muito mais, de forma muito mais eficiente, pela comunicação através dos gestos. Muito embora talvez nós levemos uma mensagem pela voz articulada, aquela pessoa a quem nos dirigimos, ela entende a mensagem muito mais pelo gesto e também pelo tom de nossa voz. Recentes pesquisas demonstram que numa comunicação, num diálogo entre duas pessoas ou mais, 60% daquilo que nós pretendemos levar, nós conseguimos levar através dos gestos. 30% nós identificamos a nossa intenção pelo tom da nossa voz. E apenas 10% as pessoas entendem o nosso objetivo através da interpretação literal daquilo que foi dito pela nossa voz. Ou seja, quando você pergunta para alguém, você gostou deste prato? Você gostou deste alimento? Você pode dizer, sim, gostei. E a pessoa pode, através de uma interpretação literal da sua resposta, sim, gostei, como uma resposta afirmativa. Mas quando nós, neste intercâmbio, nós olhamos para aquele que fala e diz, sim, gostei, você vai perceber que, muito embora a pessoa leve a sua mensagem literal de que gostou, na verdade ele está demonstrando um desagrado. Na verdade ele não gostou.
Ou seja, às vezes nós não percebemos que comunicamos muito mais através dos nossos gestos, do tom da nossa voz, da forma pela qual nós articulamos as palavras, o volume da voz, e pensamos que levamos a nossa mensagem, angariamos simpatias. Todavia, nós nos identificamos psicologicamente de forma totalmente diferente daquilo que nós pretendíamos levar. Nessa forma de comunicar com o outro, uma pessoa que tenha um pouco de conhecimento psicológico dos relacionamentos humanos, ela pode perceber, através da sua voz e através dos gestos e até, sobretudo, do tom e a forma e o volume da voz, ela pode se identificar e perceber em você, em nós, uma pessoa calma, tranquila, insegura, inexperiente e até mesmo pode identificar objetivos escusos que nós alimentamos no imo de nossa alma. O que a gente não percebe é que, através da nossa gesticulação, nós trazemos à tona, nós divulgamos de forma muito mais clara, tornamos público as nossas intenções mais escondidas. E a voz, como diz André Luiz, é um instrumento que nós precisamos aprimorar no dia a dia. É um convite para que nós olhemos para dentro de nós mesmos e observar como está indo a nossa voz. Como que nós estamos levando a mensagem, porque a voz, como os gestos, a forma pela qual nós levamos a mensagem é muito importante. A voz é um dos instrumentos mais valiosos que nós temos ao nosso dispor. Então essa mensagem, meus irmãos, ela nos traz uma advertência, que nós precisamos desenvolver em nós o interesse por aprender cada vez mais a usar esse instrumento valioso, como diz o benfeitor espiritual, um dos instrumentos mais importantes na vida de cada um. A forma pela qual nós usamos a nossa voz, juntamente com os nossos gestos e posturas, o tom de voz, a forma pela qual que nós articulamos as palavras, a velocidade com que levamos a mensagem ou não, ela serve para nos mostrar se nós estamos, de fato, na realidade, considerando e valorizando a pessoa humana em sua dignidade maior. Porque, às vezes, nós falamos muito em amor, em respeito, em dignidade, dentro da casa espírita, dentro da igreja ou fora dela, mas as pessoas nos reconhecem não apenas pelas palavras articuladas em sua interpretação literal. Elas nos entendem não somente pela voz que nós expressamos, pelas palavras que nós proferimos, mas ela faz uma junção automática e inconsciente até mesmo da forma e da nossa intenção, através dos nossos gestos, das nossas palavras, da forma pela qual nós levamos a mensagem. E veja bem, muitas pessoas se enganam, mas quase sempre nós não conseguimos esconder as nossas intenções. Os nossos desejos mais escondidos, recônditos, quase sempre são notados por qualquer pessoa que tem um pouquinho de conhecimento da psicologia humana. Então, não somente para que nós possamos levar uma mensagem correta e escorreita e verdadeira, mas, sobretudo, vamos analisar a nossa voz para chegarmos de forma mais fácil a nos conhecer. Ao analisarmos as palavras que nós emitimos, a forma pela qual nós articulamos as palavras, o tom de voz, a velocidade e até mesmo a intensidade, nós vamos percebendo o que nos move na nossa intimidade. Portanto, entendo de salutar importância nós destacarmos aqui e aceitar de forma bem clara a sugestão e a advertência do benfeitor espiritual no sentido de aprender a usar esse instrumento maravilhoso que Deus colocou à nossa frente. Que Jesus nos abençoe, que Deus nos abençoe sempre.
hoje, amanhã e sempre. Que assim seja.